pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de mim, leve todo o mal. Banindo por a terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 leve todo o mal. Olá, olá, tudo bem? Hoje resolvi iniciar com uma musiquinha, porque o tema de hoje, eu acho essa palavra bem interessante, né? Banir, banimento, né? Quer dizer corte, né? Mandar embora, deixar para trás, né? Ceifar, né? Quando a gente fala assim, abandona. E é incrível que a gente tem eu acho que uma tendência, né, a ficar presa, né, a muitas coisas, presa ao passado, preso por ressentimentos, preso por perdas, né, e a gente carrega isso e se torna um grande peso para a gente, né. Então a gente já tem que realmente trazer para nossa consciência e realmente banir, né? Deixar aquilo que não vai resolver a nossa vida, né? Que não vai nos ajudar, que não vai nos trazer alegria, felicidade, muito pelo contrário, né? Fica para atrapalhar a nossa caminhada. E a gente sente uma leveza muito grande, uma alegria, quando nós conseguimos se desfazer, né? Se desfazer de mágoas, de ressentimentos, de coisas que já aconteceram, que já faz parte do passado. Porque o que importa é aquilo que a gente traz de bom, né? É o aprendizado, né? Que serviu para a nossa evolução, para tornarmos pessoas melhores, né? E a gente tem que caminhar para frente, porque ou a gente está preso no passado, ou a gente está muito voltada para o futuro e a gente acaba não vivendo o presente. E a gente leva, às vezes, muitos anos, né, nessa agonia, ou muitas vezes arrastando correntes, né, porque é um peso que a gente traz quando a gente não desvincula de muitas coisas. Então, é um momento para isso. Principalmente agora, essa semana, né, vou falar um pouquinho também sobre a lua, né? A gente saiu da lua cheia, entramos na lua minguante e é uma lua realmente de cortes, né? De limpeza. Até mesmo muitos agricultores, né? Que conhecem, né? Que acreditam no poder, né? Da lua, que influencia, né? O nosso planeta Terra de fazer a sua colheita, cortes, ceifar na lua minguante, né? Para que depois possa realmente fortalecer, né? Que a plantação, a vegetação, ela fique mais forte. Então, geralmente, a gente poda, né? Uma planta nesse período da lua minguante, né? Para quem gosta de cuidar das suas plantas, né? Quando for podar, fazer uma limpeza, é interessante fazer pela influência dessa lua, né? E eu comecei aqui com essa música, né? Eu achei bem interessante, né? Que fala sobre vou banindo, né? Vou limpando. Então a gente fazer uma limpeza em tudo na nossa vida, né? Igual quando a gente faz uma limpeza na nossa casa, a gente vai podar as nossas plantinhas para que ela possa crescer mais forte. A gente não tira as folhas velhas, né? Porque elas acabam atrapalhando, porque a planta ela se nutre. E se fica aquelas folhas mais velhas, acaba dispersando, né?
em vez de trazer mais nutriente para as folhas novas, né, essas folhas velhas que acabam ficando, né, acaba dificultando, né, não levando nutriente suficiente para outras partes da planta que precisa de um crescimento. Então, por isso que é muito importante essa limpeza. E essa limpeza a gente deve fazer em nós mesmos, né, uma limpeza energética. Eu estava aqui com incenso, né, fazendo assim uma espiral, né, porque o espiral, quando a gente faz uma limpeza, quem gosta de utilizar incenso, né, é bem interessante fazer na forma espiral anti-relógio, né? Antes, sentido anti-horário, para fazer realmente uma limpeza na nossa casa, no nosso lar. Isso é muito importante, a forma, né? E é utilizado realmente nesse espiral, essa limpeza. Então, ai gente, ainda tô com uma tosse alérgica ainda. Então é esse o tema de hoje, né? Vamos fazer cortes, né? Muitas vezes parece que é dolorido quando a gente tem que deixar certas coisas para trás, mas é importante que façamos, né? Porque só assim que a gente vai conseguir realmente crescer, né? Na nossa vida. Então, quando a gente consegue deixar realmente as coisas para trás, que já não serve mais, cortes também em questão de relacionamentos, de amizades, né? Então, muitas vezes a gente tem que realmente ceifar da nossa vida, né? Às vezes não dá mais para conviver, né, com algumas pessoas que acabam muitas vezes nos prejudicando e a gente acaba insistindo, acaba deixando essas pessoas ainda influenciar as nossas vidas, né? Então a gente tem que saber o momento certo de realmente afastar aquilo que está nos atrapalhando, né? E não está sendo tóxico, vamos dizer assim, já é uma palavra muito usada, né? Então a gente tem que ter um olhar para o novo. E a gente está sempre se renovando, porque nós somos seres cíclicos, né? Como existem as fases da lua, nós somos seres cíclicos, né? Então a gente está sempre em transformação, né? Novos círculos se fecham para abrir novos círculos, e assim é a nossa vida. Então nós temos, não nos foi nos ensinado a realmente abandonar aquilo que não serve mais. A gente acaba guardando, né? Guardando recordações. É bacana quando a gente guarda, vamos dizer assim, recordações, né? Lembrar de coisas boas, né? Faz parte da nossa vida. O que nós não podemos é levar para a nossa vida como se fosse um peso, um sofrimento, de coisas que já foi, que já passou, né? Então a gente tem que ver aquilo que não serve mais pra gente, né? É um hábito, uma forma de pensar que já está arcaica. Então a gente precisa se renovar, né? O que a gente pensava no passado, hoje a gente tem que pensar de uma forma diferente. E assim a gente vai evoluindo, né? Então a gente está em constante transformação, né? Tem até aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião, né? De tudo. Então, muitas vezes a gente quer estar certo em tudo, né? A gente quer manter nossa opinião e não muda, né? E a gente continua do mesmo jeito. Depois a gente sofre, culpa o outro, mas não sabe que a gente mesmo está trazendo esse sofrimento para a gente por persistir no mesmo erro, persistir na mesma opinião. E as coisas, elas vão modificando, faz parte. Então a gente tem que saber o momento de ceifar, o que a gente deve ceifar, o que a gente deve deixar para trás, o que a gente deve banir das nossas vidas, tá? Então é uma semana muito bacana para isso. E seria interessante cada uma de vocês, né, pegar um papel, 3 papelzinho, e escrever 3 coisas que vocês não querem mais para a vida de vocês. Seja um sentimento, né, que acompanha vocês, que incomoda, alguma coisa que vocês queiram deixar de fazer,
que vê que não serve mais, mas estão com dificuldade. Então é importante vocês escreverem no papel, né? E depois queimar, né? Escreve aquilo que vocês não querem mais para a vida de vocês, seja de pessoas, seja de relacionamentos, seja de algo interno, né? Seja uma forma de pensar que vocês ainda não conseguem se desvencilhar, alguma mudança que vocês querem trazer para a vida de vocês. Escreva aquilo que incomoda, né? Profundamente, e põe e queima, né? E peça, né, a sua espiritualidade para que os auxilie realmente a partir desse momento, que vocês estejam numa nova caminhada, que vocês consigam olhar para frente, né, e viver o momento presente, o que é o que importa, na verdade. O que passou é passado, né? 1 segundo, 3 segundos, 1 minuto, já foi, né? Tudo que eu estou falando aqui vai fazer parte do passado também, né? E a gente vai dar continuidade. Então, eu falo isso, hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Coisas que a gente fica persistindo e a gente sabe que não é legal pra gente e a gente acaba, né? E às vezes é tão simples falar assim, quer saber de uma coisa? Acabou, chega, eu vou mudar, né? Eu vou pensar de uma forma diferente, eu não quero mais pensar dessa forma e quero olhar mais para mim mesma, se preocupar mais comigo, porque a gente traz muitas preocupações com isso, né? Quando a gente fica muito preso ao passado, né? Então a gente precisa auto se perceber, tá ok? Então eu vou tirar, né? Já vou pegar aqui o meu tarô. Então hoje o assunto, a palavra-chave é banimento. E depois que nós terminarmos aqui, cada um pode pegar 3 papéis, escrever 3 frases ou 3 palavras que vocês querem tirar da vida de vocês e queimam, tá ok? Então vamos lá, conselho do tarô. Até hoje as minhas cartinhas, ó que bonita. Diferente hoje, meu tarô. Eu estou meio bruxona. Vamos lá, vamos ver aqui o que nos trazem nesta terça-feira, nessa noite de terça-feira. 1, 2, 3. Olha que interessante, muito interessante aqui. Aqui saiu a carta do julgamento. Eu falei interessante essa carta do julgamento. Aqui é um pouquinho diferente esse tarô, porque é o tarô das bruxas, né? Então, às vezes, o desenho tem um outro formato do que do tarô convencional, né? Mas o julgamento, ele fala exatamente disso, de abandonar o passado. Tem coisas que não voltam mais, né? A gente tem muito aquilo de ficar assim, nossa, eu fui tão feliz como eu gostaria de viver aquilo que eu já tinha vivido antes. Gente, não vai voltar, né? E por que não sermos felizes hoje, mais felizes do que fomos ontem, né? Então a gente tem que se reinventar. E a carta do julgamento, né, ela vem mostrar para isso, né? Ela vem nos mostrar que a gente tem que deixar o passado para trás, né? Então, quando essa carta sai, realmente a gente tem que ter esse olhar de a gente caminhar para frente, deixar coisas, né, que já não servem mais. Mas quando eu falo de banir, é mesmo, é esquecer, né? Não guardar ressentimento, porque parar para pensar o que vocês vão ganhar com isso, guardando ressentimento, uma mágoa de alguém, ai, fica sempre aquela coisa, volta e me lembra, né? Ai, lembra o que aquela pessoa fez para mim? Gente, uma coisa é certa, nessa vida não existe culpado e nem inocente.
Todos nós somos mestres de si. O outro, geralmente, é os nossos mestres também, porque a gente aprende com o outro, a gente só aprende com o outro quando a gente passa por situações. Então, quando acontece alguma coisa que a gente não entende ou não consegue digerir, a gente tem que falar pra gente mesmo, o que eu tenho que aprender com isso? Porque a gente sempre se coloca em posição de vítima, né? Isso parece que é uma coisa que acontece alguma coisa, puxa vida, você viu o que fulano falou pra mim? Você viu o que o fulano fez pra mim? E fica remoendo aqui, nossa, eu não deveria falar assim. Mas por que você atraiu esse tipo? Né? Por que você atraiu isso para você? O que você tem que aprender com isso? Né? Quando você faz essa frase, né? O que eu tenho que aprender com isso? Você corta o vitimismo. Porque muitas vezes o vitimismo ele leva a uma depressão, leva a ficarmos deprimidos, porque a gente fica com dó da gente mesmo, né? A gente acaba se encolhendo, né? Porque a gente tá com dozinha, quer que as pessoas, né, fiquem ao nosso redor. E a gente perde muito da nossa energia, né? O que a gente poderia estar fazendo coisas boas pra gente, né? E depois a gente reclama, né? Ah, porque não deu certo aqui, não deu certo aqui, as coisas não andam. Mas é a gente mesmo que no nosso dia a dia acaba trazendo isso para nossas vidas. Então a gente precisa passar a parar de ficar realmente a nos vitimar. Aqui apareceu a carta do diabo, né? Então, assim, quando aparece a carta do diabo, assim, eu falo assim que ele adora, né, que as pessoas se vitimam, né, se façam de vítima. Porque quando a gente se faz de vítima, a gente acaba se fragilizando. E quando a gente acaba se fragilizando, a gente fica aberto às energias negativas, né? E a gente acaba sendo envolvido muitas vezes, né, por energias que estão ao nosso redor, que a gente sabe disso, que a gente está envolto de energias positivas como negativas, e a gente atrai isso para o nosso campo, né, que a gente tem um campo magnético, então a gente atrai isso para a gente. E muitas vezes a gente se encontra deprimido e às vezes não sabe por quê, né? Mas se vocês forem analisar, parar e pensar, puxa vida, por que eu estou assim? A gente sempre dá porque o outro fez isso para mim, porque se o outro não tivesse feito tal coisa, eu estaria bem, será? Né? Então, quem é responsável em mantermos bem somos nós mesmos, nós que temos que estar vigilantes, né? Não tem a frase orai e vigiai, né? Então a gente tem que estar orando e vigiar o tempo todo, porque no momento, né, que a gente escorrega, né, fica ali pronto na espreita para a gente cair a nossa frequência vibratória, né? E geralmente ela cai, vocês já perceberam quando a gente acorda bem, contente, feliz, né? Aí sai na rua, de repente acontece alguma coisa, uma pessoa fala alguma coisa, no seu trabalho, você chega tão animado e de repente você escuta aquilo que você não gostaria de escutar do seu patrão, de quem quer que seja, pronto. No mesmo momento vocês podem perceber, está tudo bem, daqui a pouquinho vai pof, né? Porque vocês acabam recebendo aquilo, porque a gente sempre se coloca no papel de vítima da situação. Né? Aí fica remoendo aquilo durante o dia todo. Quando chega no final do dia, vocês estão acabadas. Né? Sendo que podia, naquele momento, falar assim, não, peraí, eu tenho que aprender com isso. Né? Por que isso vai me afetar? Né? Se está me afetando, alguma coisa eu tenho que aprender. Então, conversa com Deus, fala, Deus, eu sei que muitas vezes eu não consigo aceitar e perdoar, mas me ensina a compreender essa situação, né? Que tem pessoas de várias formas, cada um tem, né, a sua forma de ver, e nem sempre o outro vai agradar a gente. E nem sempre o outro às vezes fala alguma coisa, nem sempre com a intenção de ofender, mas é a forma que ele tem de se expressar.
E a gente pega aquilo pra gente, né, como se fosse, né, um ataque pessoal. Então a gente tem que se defender. Poxa, pra que eu vou ficar me estressando? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou levar com isso? Para onde que isso vai me levar? Né? Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Né? Então, é isso que a gente faz, manter sempre o equilíbrio. Né? Então, quando a gente acorda muito bem, muito contente, né? Faça uma oração no sete de casa, né? No momento que aconteceu alguma coisa que deixar a gente irritado, para, respira, né? Não deixe se influenciar pelo outro, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, porque a gente é um canal aberto, né? E a gente acaba deixando uma coisa boba, né? Trazer essa energia. Então por isso que é importante, quando a gente consegue se desvencilhar das coisas, dos ressentimentos, né? A gente fica mais protegido. E a carta da lua, né? A gente está falando interessante, né? Falando sobre a lua minguante e saiu a carta da lua, né? Porque a carta da lua, ela fala sobre as nossas emoções, né? Então a gente precisa analisar a nossa emoção, né? Aquilo que a gente sente, a gente leva para o nosso mental, né? E o nosso mental, os nossos pensamentos acabam, né, fazendo as nossas ações. Então acaba levando a gente para caminhos que muitas vezes a gente não gostaríamos de ter ido, né? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente está enciumado, a gente acaba fazendo coisas, tomando decisões por conta desses sentimentos, dessa emoção que nos invade, né? E toma conta dos nossos pensamentos, prejudicando o nosso mental. Então, ter saúde mental é se observar, né? Observar como está o nosso emocional. Então, cuidar do nosso emocional sempre, o tempo todo, né? E como que a gente cuida? Como eu sempre falo, que é muito importante, a respiração é fundamental. Quando a gente para, a gente oxigena o nosso cérebro no momento, principalmente da raiva, porque assim, os sentimentos, a gente pode sentir raiva, faz parte de todo mundo, né? A gente está todo tempo, né, sendo invadido por esses sentimentos, mas o que eu vou fazer com essa raiva? O que eu vou aprender com ela, né? Se é uma situação que eu sinto ciúmes, ou uma situação mesmo que eu sinta com baixa estima, por quê? Né? Então a gente não pode alimentar esse tipo de sentimento. Só um minutinho só. Gente, é meu cachorro. Então a gente não pode alimentar. Essa que é a questão, né? Todos nós somos influenciados, nós temos sentimentos, a gente é de carne e osso, a gente sente. Mas até que ponto a gente vai deixar nos levarmos por esse sentimento? Eu posso sentir os ciúmes, mas eu tenho que analisar esse ciúme. Por que eu estou com ciúmes? Onde é que vai me levar esses ciúmes? Né? Então eu tenho que refletir, né? Eu tenho que fazer um autodiagnóstico. Né? É assim que a gente consegue realmente, né, trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, e tudo ajuda, né? E assim, a gente tem que se ajudar. Então eu falo muitas vezes, gente, vamos fazer uma caminhada, faça um exercício, pratique yoga, pilates, respiração, são tantas técnicas. Gente, tudo isso nos auxilia. Porque a gente continua reclamando, só reclama que não tá bom, que eu tô com dor, que eu tô com isso, que eu não tô bem. Mas vocês estão fazendo alguma coisa para trazer o equilíbrio para dentro de vocês? Porque a gente é um campo energético. E essa energia, ela tem que fluir. É como um rio. A energia não pode ficar estagnada. E quando ela fica estagnada, ela fica reprimida. E isso vai reverberar o quê? Em doenças.
tá? Então, e é tudo isso, quando a gente fica presa ao passado, quando fica presa ao ressentimento, tudo isso afeta o nosso campo energético e vai afetar o nosso físico e vai nos trazer doenças, doenças físicas, doenças emocionais. Então, a gente não fica doentes, até mesmo com uma depressão, do nada, são coisas que a gente vem se alimentando de muitos e muitos anos, que chega uma hora que acaba se reverberando em uma doença física, emocional, né? Porque a gente fica correndo o tempo todo, né? Tudo no automático. A gente não para nem para sentir a nossa respiração. Né? A gente nem sabe que está respirando. A gente não para se sentir, né? Para se tocar, para se ver. É sempre em prol do outro, sempre em prol de estar correndo atrás de alguma coisa. Ou a gente está muito no futuro, ansiando por algo, né? Por isso que a gente vive sempre com ansiedade, porque a gente sempre tem ansiando alguma coisa, né? Ou deprimidos porque ficamos presos ao passado, com dó da gente mesmo, né? Então a gente tem que começar a sair desse vitimismo, né? Ou de ficar procrastinando, né? Não vou fazer, deixa para amanhã, né? E fica se arrastando. Então, é a gente que faz o movimento. E eu sempre falo, é um passo de cada vez. Parar, pensa e realiza da melhor maneira possível. Uma coisinha só que você faz, né? O mínimo. Isso vai trazer transformação pra gente, né? Então, as cartas do tarot tá bem clara, né? Desvencilhar do passado, né? Orai e vigiai, tá? A gente ficar atento às coisas que estão à nossa volta, às coisas que acontecem com a gente, não nos deixar nos levarmos, porque isso vai afetar o nosso emocional, tá? Né? Porque a Lua fala muito disso, né? Porque assim, a gente, o nosso corpo, ele é 75% de água, né? E as marés, ela é influenciada pela Lua, isso é fato, né? E a água, ela é influenciada, as marés são influenciadas, então quando muda a Lua, as marés, elas são influenciadas, né? Por ela. E a gente também tem essa influência, porque a gente é a água, e a água, ela fala do nosso emocional. Então, quando a gente vibra no negativo, né? Isso já foi comprovado, né? De que a água, né? Tem os cristais, né? Que eles conseguiram detectar, né? Quando tá em contato com algo negativo, às vezes uma música negativa ou uma música alegre, né? Elas têm vibrações diferentes, essas moléculas, elas vibram de forma diferente na água, né? E também já foi, né, muitas pesquisas também de curas, né, para o câncer e outras doenças, né, ouvindo boas músicas, né? Até eu estava vendo um vídeo falando sobre a música de Beethoven, né? Porque a música, ela vibra, né? Como a gente é 70% água, né? Ela vai entrar em ressonância com o nosso corpo. Então, o que eu estou querendo dizer tudo isso, né? Que a gente é influenciado o tempo todo, né? Então, o que a gente quer trazer pra gente? As escolhas, elas são feitas por nós, né? O que eu quero ouvir? Que tipo de música que eu quero ouvir? Do que eu quero me alimentar, né? O que eu quero fazer, né? Eu quero me movimentar ou eu quero ficar sentada? Ah, eu tô cansada, eu tô com dor, né? Sempre, mas a gente não faz nada para que a gente possa trazer essa melhora pra gente, tá? Então é isso, né? Vamos pensar, vamos refletir
Eu sei que nem sempre é fácil, mas o mínimo esforço que a gente faz todos os dias já é o suficiente. Sempre um passo de cada vez, algo que a gente traga de novo, né, pra gente. E vamos essa semana procurar ver aquilo que a gente não quer mais para nossa vida e realmente surfar. Chega, não quero mais cortar. Vamos aproveitar essa energia da semana da lua minguante. Tudo bem? Então, eu me despeço de vocês agora, né? Eu vou me despedir de vocês com a música, né? Tudo que é de ruim leve todo mal, né? Então a gente tem que colocar na mente da gente. A gente está aqui para ser feliz, tá? A gente é que abandona aquilo que não serve mais para nossa vida. Só assim que a gente vai conseguir ser feliz. A gente que escolhe, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Então, fique a mensagem para essa terça-feira, essa semana de lua minguante. Que todos fiquem com Deus, que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Menino vai na terra, menino vai no sol, menino pra purificar. Tchau, tchau.